Aula 7. Ciências, terceiro bimestre. Tema: Aula Desafio, RPG. Conhecendo a situação problema. Nono ano do ensino fundamental, anos finais. Hoje, a aula de ciências será diferente. Você vai participar de uma proposta em formato de RPG. RPG significa jogo de interpretação de papéis. Nesse tipo de atividade, você assume o ponto de vista de um grupo e analisa uma situação como se fizesse parte dele. O desafio desta aula envolve a criação de uma unidade de conservação. Você vai conhecer uma situação-problema, entender os interesses dos grupos envolvidos e refletir sobre como construir um plano de manejo. Esse plano precisa considerar a preservação da biodiversidade, o uso sustentável dos recursos naturais e as necessidades das populações humanas. Ao longo da aula, você perceberá que decisões ambientais não são simples. Elas envolvem diferentes conhecimentos, responsabilidades, interesses e possíveis conflitos. Conteúdos e objetivos. O principal conteúdo desta aula são os critérios para o estabelecimento de uma unidade de conservação. Você vai compreender a importância da participação popular e científica na elaboração de um plano de manejo. Também vai entender por que é complexo analisar os fatores envolvidos na criação de uma unidade de conservação. Isso acontece porque uma mesma área pode ter grande importância ecológica e, ao mesmo tempo, ser essencial para a vida de comunidades que dependem de seus recursos. A proposta é perceber que proteger o ambiente exige diálogo, planejamento e análise cuidadosa. Desafio: jogo de papéis. Nesta aula, você fará parte de um grupo que ajudará a criar um plano de manejo para uma área de grande importância ecológica. Você analisará a situação-problema a partir do ponto de vista do grupo que representa. Cada grupo terá responsabilidades, interesses, conhecimentos e limitações diferentes. O desafio será construir argumentos e buscar soluções que possam ser negociadas com os demais envolvidos. Um plano de manejo é um documento técnico. Ele é elaborado com base nos objetivos definidos na criação de uma unidade de conservação. Esse documento estabelece o zoneamento da área e as normas que orientam seu uso. Em outras palavras, ele define como a unidade de conservação será organizada, protegida e utilizada. Unidades de conservação. As unidades de conservação são espaços territoriais com regras de uso definidas. Elas têm como objetivo preservar a biodiversidade e garantir o desenvolvimento sustentável de populações que dependem do meio ambiente para sua subsistência. No Brasil, existem duas grandes categorias de unidades de conservação. A primeira é a de proteção integral. Nessa categoria, o objetivo principal é preservar a natureza. O uso direto dos recursos naturais é bastante restrito. Atividades como pesquisa científica e visitação controlada podem ser permitidas desde que respeitem as regras estabelecidas. A segunda categoria é a de uso sustentável. Nela, busca-se conciliar a conservação ambiental com o uso dos recursos naturais por populações humanas. Esse uso precisa seguir limites e regras definidos no plano de manejo. Esses espaços são importantes porque protegem ecossistemas, espécies da fauna e da flora, rios, nascentes, solos e outros recursos naturais. Eles também contribuem para o equilíbrio ecológico e para a manutenção de serviços ambientais essenciais. Situação-problema. Uma área de aproximadamente 5.000 hectares foi identificada por órgãos públicos como possível local para a criação de uma unidade de conservação. Essa área está situada em uma região de grande importância ecológica. Ela abriga uma grande diversidade de espécies da fauna e da flora. Algumas dessas espécies estão ameaçadas de extinção. A região também possui rios, nascentes e áreas de vegetação nativa bem preservadas. Próxima a essa área vive uma comunidade tradicional. Os moradores dependem diretamente dos recursos naturais para sua subsistência. Entre as atividades realizadas estão a agricultura de pequeno porte, a pesca e a coleta de recursos naturais. A comunidade também mantém práticas culturais transmitidas entre gerações. Esse detalhe torna a situação mais complexa. A área precisa ser protegida, mas também faz parte da vida econômica, social e cultural das pessoas que vivem ao redor dela. Pressões ambientais e conflitos. Nos últimos anos, a região passou a sofrer pressões ambientais crescentes. Entre os principais problemas estão o avanço da agricultura, o desmatamento e o uso inadequado do solo. Esses impactos ameaçam a biodiversidade, os recursos hídricos e a vegetação nativa. Ao mesmo tempo, surgem conflitos entre a necessidade de preservar a área e os interesses sociais e econômicos ligados ao seu uso. Diante desse cenário, o governo estadual decidiu iniciar o processo de criação de uma unidade de conservação.
Também solicitou a colaboração de diferentes grupos sociais e ambientais para elaborar o plano de manejo. Isso mostra que a solução não pode ser construída por apenas um setor. É necessário considerar diferentes conhecimentos e pontos de vista. O que deve constar em um plano de manejo? O plano de manejo é um documento fundamental para definir como a unidade de conservação será organizada e administrada. Ele deve apresentar a importância ecológica e social da área. Também precisa descrever as características naturais do local. Entre essas características estão a fauna, a flora, a água e o solo. O plano deve identificar os grupos humanos que vivem na região ou utilizam seus recursos. Outro ponto importante é a divisão da área em diferentes zonas. Algumas partes podem precisar de maior proteção, outras podem permitir formas controladas de uso sustentável. O documento também define quais atividades serão permitidas, restritas ou proibidas. Essas decisões dependem do tipo de unidade de conservação escolhido. Além disso, o plano de manejo deve apresentar estratégias de gestão, conservação, fiscalização e monitoramento ambiental. Também precisa definir como a comunidade local participará das decisões. A importância dos diferentes pontos de vista. Para que o plano de manejo seja bem elaborado, é necessário considerar diferentes pontos de vista. Cada grupo possui interesses, responsabilidades e conhecimentos próprios. Alguns grupos têm poder legal para criar regras. Outros conhecem profundamente o território por viverem nele. Há grupos que atuam na defesa direta da biodiversidade. Também existem cientistas responsáveis por produzir dados e análises técnicas. Esses grupos precisam discutir, argumentar e negociar. O objetivo é buscar soluções que conciliem a preservação ambiental, o uso sustentável dos recursos naturais e as necessidades sociais. Uma decisão que protege a natureza, mas ignora completamente a comunidade local, pode gerar injustiças e conflitos. Por outro lado, uma decisão que permite o uso sem controle pode comprometer a biodiversidade e os recursos naturais. Por isso, o equilíbrio depende de diálogo e planejamento. Grupo 1. Gestores de órgãos públicos. Os gestores de órgãos públicos representam o governo estadual. Eles possuem responsabilidade legal pela criação, regulamentação e fiscalização da unidade de conservação. Seu principal objetivo é garantir equilíbrio entre preservação ambiental e viabilidade social e econômica. Entre suas ações necessárias estão o cumprimento da legislação ambiental e a criação de regras claras para o uso do território. Também precisam reduzir conflitos entre a comunidade local, as organizações ambientais e os pesquisadores. Esse grupo possui acesso a dados oficiais, mapas, leis e informações técnicas. Também tem autoridade para estabelecer restrições quando elas são justificadas. Seu principal desafio é lidar com pressões políticas e conciliar interesses opostos. As decisões precisam proteger a área sem prejudicar injustamente nenhum grupo. Grupo 2. Comunidade local. A comunidade local é formada pelos moradores tradicionais próximos à área. Essas pessoas dependem dos recursos naturais para viver. Elas defendem o acesso à água, à pesca, à agricultura de subsistência e às práticas culturais. A comunidade possui conhecimentos importantes sobre o território. Seus moradores conhecem trilhas, espécies, épocas de pesca, características do solo e práticas sustentáveis. Esse conhecimento foi construído por meio da experiência e transmitido entre gerações. Apesar disso, a comunidade pode ter pouca influência política. Também pode sofrer impactos graves caso as restrições sejam mal planejadas. Seu principal objetivo é garantir segurança econômica, respeito às tradições e participação ativa nas decisões. A comunidade também busca assegurar áreas onde o uso sustentável seja permitido. Grupo 3. Organização não governamental ambientalista. A organização não governamental ambientalista atua na defesa do meio ambiente e da biodiversidade. Seu principal objetivo é proteger a fauna, a flora e os ecossistemas. Esse grupo costuma dar atenção especial às áreas sensíveis e às espécies ameaçadas. Suas decisões são baseadas em dados de conservação, pesquisas científicas e mobilização social. A atuação dessas organizações é importante para preservar áreas frágeis e recuperar ambientes degradados. No entanto, algumas propostas podem gerar conflitos com a comunidade local ou com outros grupos. Isso acontece quando as medidas são vistas como muito rígidas ou pouco abertas à negociação. O desafio é defender a biodiversidade sem ignorar completamente as necessidades humanas ligadas à região. Grupo 4. Cientistas e ambientalistas técnicos. Os cientistas e ambientalistas técnicos fornecem informações confiáveis para orientar as decisões sobre a unidade de conservação.
Eles estudam a fauna, a flora, a água, o solo e os impactos ambientais. Também identificam áreas críticas, riscos futuros e indicadores para o monitoramento. Essas análises ajudam a definir quais zonas precisam de maior proteção. Também ajudam a estabelecer restrições e estratégias de conservação. Esse grupo tem papel importante porque transforma observações e dados em informações úteis para o planejamento. Um de seus desafios é tornar as informações técnicas compreensíveis para todos os envolvidos. Outro desafio é não possuir poder político direto sobre as decisões finais. Mesmo assim, sua contribuição é essencial para evitar decisões baseadas apenas em opiniões ou interesses. Discussão sobre os principais pontos. Cada grupo precisa analisar a situação a partir do papel que representa. Uma das primeiras decisões é escolher o tipo de unidade de conservação mais adequado para a área. Essa escolha depende do nível de proteção necessário e da relação da comunidade com os recursos naturais. Também é necessário identificar quais recursos precisam de maior proteção. Entre eles podem estar rios, nascentes, áreas de vegetação nativa, solos, hábitats e espécies ameaçadas. Outro ponto é decidir quais restrições e permissões devem ser adotadas. Algumas regiões podem exigir proteção mais rigorosa. Outras podem permitir pesca, agricultura de pequeno porte ou coleta controlada. Também é necessário estabelecer quais atividades serão permitidas ou proibidas. O desmatamento, a caça ilegal e o uso inadequado do solo podem precisar de proibição ou controle rigoroso. Já atividades tradicionais de baixo impacto podem ser permitidas em zonas específicas, desde que respeitem limites ambientais. Não existe uma resposta simples. A decisão precisa considerar dados científicos, legislação, conhecimento tradicional e os impactos sociais de cada escolha. Construção de argumentos. Um argumento forte precisa apresentar uma posição e uma justificativa. Não basta dizer que uma atividade deve ser proibida ou permitida. É necessário explicar por quê. Uma organização ambientalista pode defender a proteção total de uma nascente porque ela abastece rios e sustenta diferentes espécies. A comunidade local pode defender a pesca controlada porque essa prática garante alimento e faz parte de sua cultura. Os gestores públicos podem propor regras específicas para reduzir conflitos e cumprir a legislação. Os cientistas podem apresentar dados para mostrar quais áreas são mais frágeis e quais atividades causam maior impacto. A melhor solução não é necessariamente aquela que atende completamente a apenas um grupo. Ela deve buscar equilíbrio entre conservação, uso sustentável e justiça social. Encerramento com suas palavras. Nesta aula, você conheceu uma situação-problema relacionada à criação de uma unidade de conservação. Também compreendeu que um plano de manejo define como essa área será organizada e utilizada. Diferentes grupos sociais precisam participar da criação de uma unidade de conservação porque cada um possui conhecimentos, interesses e responsabilidades diferentes. A comunidade local conhece o território e depende de seus recursos. Os cientistas produzem dados e análises. As organizações ambientalistas defendem a biodiversidade. Os gestores públicos aplicam a legislação e coordenam as decisões. Quando esses grupos participam, aumenta a possibilidade de construir regras mais justas e eficientes. O plano de manejo contribui para equilibrar a preservação ambiental e o uso sustentável porque divide a área em zonas e estabelece normas claras. Ele define quais locais precisam de maior proteção. Também indica onde determinadas atividades podem ser permitidas, restritas ou proibidas. Além disso, estabelece formas de fiscalização, conservação e participação da comunidade. Agora, revise as ideias principais. O que é uma unidade de conservação? Quais são as duas grandes categorias de unidades de conservação? O que é um plano de manejo? Por que a participação da comunidade local é importante? Qual é o papel dos cientistas nesse processo? Por que é necessário negociar entre diferentes grupos? Assim, finalizamos nossa aula. Até a próxima!